Quantas vezes você olha para o céu por dia? Já parou para observar como o céu está hoje? A qualquer momento poderá se deparar com um fenômeno chamado chemtrail. A palavra em inglês chemtrail significa rastro químico em português. São basicamente rastros químicos deixados na atmosfera por aviões. Não significa pulverização aérea, como as do uso agrícola. Também não significa semeadura de nuvens ou combate de incêndios no céu. Não é isso. Uma explicação bem nerd sobre o termo chemtrail é que ele se refere a trilhas aéreas decorrentes do lançamento sistemático em grandes altitudes de substâncias químicas não encontradas nas trilhas de condensação, resultando no aparecimento de faixas não usuais no céu. A diferença mais óbvia de um chemtrail e um rastro normal de um avião é a sua densidade e a duração em que fica suspenso no ar. Suspeita-se que seja expelido um produto químico que deixa um forte risco branco no céu, que pode durar horas e horas. Quando esses rastros químicos vão se alastrando no céu devido ao vento, eles formam largas nuvens falsas, chamadas de nuvens cirros. Dizem falsas porque as nuvens cirros verdadeiras só se formam acima de 20 mil pés de altitude. Elas consistem em cristais de gelo e quando aparecem é sinal de que uma tempestade está por vir. Já as nuvens causadas pelos chemtrails estão muito mais baixas. Esse projeto está intrigando cientistas, pesquisadores e milhares de pessoas ao redor do mundo. A verdade é que estes rastros químicos têm se manifestado ultimamente de uma forma mais acentuada a nível internacional e, paralelamente, estamos assistindo a um agravamento de doenças psíquicas, problemas respiratórios, lapsos de memória, tonturas, dores reumáticas, bem como o aumento da síndrome de Alzheimer, câncer, entre outras doenças que, segundo alguns pesquisadores, poderão estar associadas aos chemtrails e poderão estar debilitando o nosso sistema imunológico. A generalidade da população do planeta desconhece este problema que afeta a todos e a todos diz respeito. Mas qual seria a finalidade dessa pulverização de produtos químicos sobre a população? Vamos citar aqui apenas algumas teorias. Controle da população, controle do tempo ou meteorológico, ou talvez para encobrir algo que está no céu. A maioria das pessoas acredita que o objetivo é envenenar a população do planeta aos poucos, e assim obter o controle da população. O jornal Idaho Observer reportou a descoberta de 26 metais, incluindo bário, alumínio e urânio, uma variedade de agentes infecciosos, produtos químicos e medicamentos, inclusive sedativos, por onde passou as trilhas químicas. Outros argumentam que se trata de um controle das atividades atmosféricas e que através dos produtos químicos é possível criar até mesmo catástrofes ambientais, como tempestades artificiais. Agora pasmem, a própria China, em agosto de 2008, quando foram disputados os Jogos Olímpicos de Pequim, admitiu poder recorrer a uma técnica conhecida como nucleação de nuvens, que foi criada nos Estados Unidos na década de 40. A nucleação consiste em lançar no céu iodeto de prata, uma substância catalisadora de chuva, e foi cogitada a sua utilização naquele evento, caso nuvens negras se aproximassem de Pequim nos dias de início e fim das Olimpíadas. Se fosse o caso, lançadores de foguetes seriam disparados em terra para desencadear a chuva antes que chegasse ao estádio olímpico. Ainda tem quem diga que os aviões estão escondendo o céu em uma cortina de fumaça para que a população não consiga ver a aproximação de algum planeta desconhecido ou um fenômeno extraterrestre. A NASA, porém, negou a existência dos chemtrails e classifica esses fenômenos como vapores de água persistentes, ou contrails. Enfim, não sabemos o que significam esses rastros no céu. Há muito tempo deixaram de ser tratados como lendas e passaram a ser alvo de sérios debates da mídia mundial. Também esses rastros não se tratam de uma confusão com a condensação das turbinas da aeronave. A aeronáutica não se posicionou quanto ao assunto,
E a nossa curiosidade só aumenta, o que nos faz acreditar que estamos vivenciando uma guerra climática ou biológica. Este vídeo mostra a diferença entre os contrails, que são vapores de água normal, persistentes, e os chemtrails. Gente, é preocupante, são compostos, rastros químicos de iodeto de prata e enxofre, sem contar com os níveis de bário que são absurdos. Todos eles são elementos nocivos e extremamente tóxicos para o ser humano. Existe uma grande diferença entre contrails e chemtrails. Vamos entender a diferença. O contrail é uma abreviação para condensation trail, contrail, que quer dizer trilha condensada. Alguma vez você já olhou para o céu e viu lá no alto um avião desses comerciais soltando um rastro branco de vapor d'água à medida que cruza o céu? Esse fenômeno acontece pois em determinadas altitudes as quentes turbinas dos aviões fazem condensar partículas de água. Sendo assim, a trilha branca que vemos surgir devido à passagem do avião nada mais é do que vapor de água condensado em cristais de gelo, o qual rapidamente se dissipa à medida que o avião se distancia. Esse fenômeno é bem comum e não representa ameaça. O que é um chemtrail? A palavra é a abreviação de chemical trail, que significa trilha química. O chemtrail, ou trilha química, é um rastro branco deixado no céu, que à primeira vista é muito semelhante ao contrail. A situação é basicamente a mesma. O avião passa soltando um rastro branco. A diferença aqui é que, ao contrário das trilhas de contrail, observa-se que ao invés da trilha de vapor rapidamente se dissipar, ela se torna persistente no céu. Segundo alguns pesquisadores, os aviões não trabalham de forma isolada e aleatória. São comboios enviados em missões militares para locais específicos, demarcados estrategicamente por equipes especializadas. Chegando na área demarcada, iniciam uma operação de borrifamento organizado da atmosfera local. O resultado final é a criação de nuvens artificiais compostas por produtos químicos específicos. Estas nuvens estão espalhadas aos milhares por todo o planeta. Funcionam como um grande laboratório de manipulação global do clima e da atmosfera. Até agora, o programa de controle climático que mais conhecemos é a HAARP, que é um programa de rádio a qual pode também estar associado a esse projeto. No caso, um projeto ajuda a induzir e auxilia no outro. Ou seja, o objetivo poderá ser a alteração da composição química do solo e da água, condenando a agricultura orgânica, biológica, e as suas sementes à morte, para que as empresas que detêm patentes sobre essas sementes saiam lucrando com tudo isso. As teorias são muitas. Fica a dica, gente. Observem o céu e questionem. Não aceitem essa situação. Se na sua cidade ou em algum lugar você já presenciou estas linhas brancas no céu, comentem aí embaixo para que todos fiquem sabendo. Veja aqui mais uma vez a imagem. Se o que você viu se parece com isso, não há com o que se preocupar, é apenas um rastro de água. Agora, se passou um avião no céu de sua cidade e ele deixa um rastro que dura várias horas sem se desfazer, então já saberá do que se trata. Obrigado por assistir o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Até a próxima.